Eu morava num bairro tranquilo da zona norte do Rio, o tipo de lugar onde as pessoas ainda se cumprimentam na calçada e os cachorros da rua já são conhecidos por nome. Eu vivia sozinho desde que me separei e até gostava do silêncio do fim da tarde, aquele barulho distante de gente voltando do trabalho, o cheiro de comida nas casas, a televisão ligada em volume alto em alguma janela. Era uma rotina comum e eu me acostumei rápido com o ritmo lento das noites ali. A casa ao lado da minha ficou vazia por quase um ano. O antigo morador, um senhor viúvo, tinha se mudado para a casa da filha. O muro era baixo, com uma grade de ferro já meio enferrujada, e o portão fazia um barulho horrível quando abria. Eu sempre via o terreno tomado pelo mato, o que deixava o lugar meio triste. Até que, numa manhã de terça-feira, acordei com o som de uma caminhonete estacionando e um sujeito descarregando caixas. Um homem alto, magro, com a barba mal feita e o cabelo grisalho preso num rabo curto. Vestia uma camiseta suja de tinta e calça escura. Parecia exausto, mas concentrado no que fazia. Mais tarde, quando saí para comprar pão, o vi de novo. Ele estava no portão, fumando, olhando para o nada. Cumprimentei com um bom dia e ele respondeu rápido, sem sorrir. Bom dia. Soube depois pela dona Ilma, minha vizinha da frente que sabe de tudo e mais um pouco, que o nome dele era Francisco. Tinha dito que era artista plástico, que trabalhava com pintura e escultura e que alugou a casa para usar como ateliê. Ela parecia animada com a ideia. Um artista na rua, imagina. Vai dar vida para essa vizinhança morta, comentou rindo. Eu apenas concordei sem dar muita importância. Nos primeiros dias quase não se via o homem. De vez em quando, ouvia o portão abrir, o som de madeira arrastando, talvez móveis ou cavaletes. À noite, luzes acesas até tarde. E um cheiro, forte, químico, como tinta misturada com ferrugem, que começava a invadir o ar quando o vento batia para o meu lado. Achei normal no início, afinal, se o cara trabalhava com arte, devia usar solvente, tinta a óleo, essas coisas. Mas com o passar das semanas, aquele cheiro ficou mais intenso. Era pesado, enjoativo, tinha algo diferente, um fundo metálico, quase como sangue. Cheguei a pensar que ele podia estar usando algum produto químico perigoso. Uma noite, por volta das 10h30, fechei todas as janelas porque o cheiro estava me dando dor de cabeça. Foi nessa mesma noite que ouvi o primeiro som estranho vindo da casa dele. Um barulho seco, rítmico, como uma serra cortando algo duro. Parava e recomeçava em intervalos irregulares. A princípio achei que fosse algum tipo de ferramenta para madeira, só que o som era pesado demais para ser madeira. Na manhã seguinte, encontrei Dona Ilma varrendo a calçada e comentei sobre o barulho. Ele deve estar fazendo alguma escultura, ela disse sem nem pensar muito. Artista é assim mesmo, trabalha de madrugada. Eu quis acreditar, mas as coisas começaram a me incomodar de verdade, quando percebi que ele quase nunca saía durante o dia. As janelas viviam fechadas e o portão sempre trancado com um cadeado grande. Às vezes, eu o via apenas de relance, atravessando o quintal com luvas e uma máscara cobrindo o rosto. Nenhum visitante, nenhum som de conversa, nada. Só aquele barulho ritmado e o cheiro metálico. Uma tarde, enquanto regava minhas plantas, ouvi algo que me fez parar. Um som abafado, como um gemido curto vindo do outro lado do muro. Durou apenas um segundo, mas me gelou o sangue. Esperei, imóvel, tentando ouvir de novo. Silêncio total. Depois o som da serra voltou, mais rápido, mais nervoso. No fim daquele dia, quase anoitecendo, vi o portão dele entreaberto pela primeira vez. Não resisti à curiosidade e dei uma olhada. Lá dentro, percebi o chão manchado como se tivesse sido lavado às pressas, e encostado no canto do quintal, um tambor azul, daqueles de plástico industrial. Tinha respingos avermelhados perto da tampa. Na hora senti o impulso de perguntar, mas travei. Pensei, é tinta, Ivan, ele é artista. Você está criando coisa na cabeça. Fechei o portão com cuidado e entrei. Naquela noite não consegui dormir direito. O barulho da serra começou de novo, por volta da 1h. Um som constante, pausado, seguido de algo sendo arrastado pelo chão. Tentei ignorar. Coloquei o travesseiro sobre a cabeça. Nas 2 noites seguintes, o mesmo som voltou. Às vezes mais baixo, às vezes com intervalos longos,
como se ele parasse para respirar. Cada vez parecia vir de um cômodo diferente da casa. Na manhã seguinte, encontrei a calçada dele limpa, o portão fechado, mas o tambor azul ainda estava lá, encostado no canto, com a tampa mal colocada. Só alguns dias depois, numa manhã chuvosa, percebi que ele não aparecia fazia tempo. Ninguém o via entrar nem sair, e a casa permanecia fechada, como se ele tivesse viajado em silêncio. Dona Ilma comentou que o viu saindo bem cedo, com o carro cheio de sacos pretos. Disse que ele explicou que era lixo de material de arte e que ia descartar num depósito na zona industrial. Achei estranho. Sacos pretos grandes, no porta-malas de um carro pequeno logo depois de uma madrugada cheia de barulhos. Nos dias seguintes, ele sumiu completamente. Nenhum som, nenhuma luz acesa, nada. Pensei que tivesse viajado, só que o cheiro não desapareceu. Mesmo com tudo fechado, o cheiro parecia infiltrar-se por todos os cantos, das frestas, do chão úmido, até do encanamento. Um odor de ferrugem misturado com mofo, e algo que eu não conseguia identificar. Na sexta-feira, quando voltei do mercado, reparei que as paredes da garagem dele estavam recém-pintadas. Tinta branca, grossa, ainda úmida perto do portão. E o cheiro, o mesmo odor de ferrugem, disfarçado sob o aroma fresco de tinta nova. Foi nessa hora que o incômodo virou medo. Algo dentro de mim dizia que tinha alguma coisa errada ali, mas ao mesmo tempo eu tentava me convencer de que era exagero. Você anda vendo coisa onde não tem, Ivan? Eu repetia para mim mesmo. Naquela noite, abri uma cerveja e fiquei na varanda, olhando para o muro branco da casa ao lado. Nenhum som, nenhum movimento. Só aquele silêncio pesado, quebrado às vezes pelo estalo distante de um galho ou o latido de um cachorro. Quando levantei para entrar, vi que uma das luzes da casa dele se acendeu lá nos fundos. Uma luz amarelada, fraca. Fiquei parado, observando. Depois de uns segundos, a sombra de Francisco passou pela janela. E eu juro que vi ele carregando algo grande, envolto num pano escuro, apoiado nos ombros. Foi rápido, mas o suficiente para me deixar paralisado. Aquela foi a primeira noite em que realmente pensei em chamar a polícia. Depois daquela noite, comecei a reparar em cada detalhe da casa ao lado. O portão, que antes vivia trancado, agora estava só encostado durante o dia. Às vezes eu via marcas de barro perto da garagem, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. As janelas continuavam fechadas, mesmo nos dias quentes, e uma mosca zumbia quase o tempo todo do meu lado do muro. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas o cheiro, aquele cheiro parecia piorar a cada dia. No sábado de manhã, Dona Ilma apareceu no meu portão com a expressão preocupada. "Você sentiu esse cheiro também?" perguntou, abanando a mão na frente do rosto. Eu fiz que sim. "Deve ser tinta, né?" completei, tentando parecer calmo. Ela balançou a cabeça. "Sei lá, Ivan. Tenho 75 anos, já pintei parede a vida toda. Isso aí não é cheiro de tinta. Tem um negócio esquisito, parece coisa podre." Aquilo me deixou inquieto. Tentei mudar de assunto, mas durante o resto do dia não consegui parar de pensar no que ela disse. À tarde, quando fui jogar o lixo, percebi uma trilha escura escorrendo da base do portão do Francisco, misturada à água da chuva. Era grossa, avermelhada, e tinha um odor que me deu ânsia. Olhei rápido para ver se ele estava por perto, mas a casa parecia vazia. Resolvi tirar uma foto com o celular, mas na hora senti vergonha. Parecia invasão de privacidade. Joguei o lixo e entrei, tentando me convencer de que era ferrugem ou algum tipo de pigmento de pintura. No domingo à noite, um som me acordou. Algo batendo, como se alguém martelasse devagar. Olhei o relógio. 2h23. Fiquei deitado, imóvel, prestando atenção. O som vinha da garagem dele. 3 batidas, uma pausa, depois mais 2. Depois, o barulho de algo sendo arrastado. Fiquei ali, com o coração acelerado, ouvindo até o silêncio voltar. No dia seguinte não aguentei e fui até o portão dele. Chamei. "Francisco, nada." Chamei de novo, mais alto. Silêncio. Quando me afastei, ouvi um estalo vindo de dentro, como se ele tivesse parado de se mover. Esperei um pouco e fui embora. À tarde, enquanto varria o quintal, vi que ele estava parado no meio da garagem, me observando por entre as grades. O rosto meio suado, as mãos sujas de tinta. Pelo menos parecia tinta. "Oi, vizinho", disse ele num tom arrastado. "Tá tudo certo?"
Assenti meio desconcertado. Tudo sim, só achei que tinha ouvido barulho de madrugada. Pensei que fosse alguma coisa errada. Ele sorriu, um sorriso rápido, tenso. É o compressor. Faz um barulho chato às vezes. Tava testando uns materiais. Ah, sim. Tranquilo, respondi. A desculpa parecia plausível, mas eu já tinha ouvido compressores antes. E nenhum deles soava como uma serra cortando algo pesado. Mas os olhos dele ficaram em mim tempo demais. Tinha algo no olhar, vazio, calculado, como se tentasse entender o que eu sabia. Senti um arrepio subir pelo pescoço. Naquela noite, eu não quis dormir. Fiquei na sala, de luz apagada, só a televisão ligada no volume mínimo. Ouvia o som do vento batendo nas folhas e o rangido distante do portão de ferro da frente. Até que, por volta das 2, escutei passos rápidos do lado de fora. Levantei devagar e fui até a janela. Francisco atravessava a calçada com 3 sacos pretos grandes. Colocou no porta-malas do carro e olhou para a rua, certificando-se de que ninguém via. O motor ligou baixo e ele saiu sem acender os faróis. Fiquei paralisado, observando o carro sumir na esquina. Meu coração batia tão forte que parecia vibrar no peito. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu ia dizer? Meu vizinho carrega sacos pretos de madrugada? Iam rir da minha cara. Esperei amanhecer. No dia seguinte, Dona Ilma me chamou pelo muro. Você viu que ele pintou de novo a garagem? Perguntou apontando. Fui olhar. As paredes estavam mais brancas, quase úmidas, e dava para sentir o cheiro de tinta fresca misturado ao mesmo odor metálico. Estranho, né? Ela continuou. Essa casa dele. Ninguém entra, ninguém sai. E o cachorro do Quintino não para de latir para aquele lado. Realmente, o cachorro da casa de trás vivia uivando depois das 11 da noite. Tentei agir naturalmente, mas passei o resto do dia inquieto. No fim da tarde, vi o Francisco sentado na calçada, fumando. Pela primeira vez, notei as mãos dele tremendo levemente. Tá tudo certo aí, Ivan? Perguntou, quando percebeu que eu o observava. Tudo sim, e você? Trabalhando muito. Essas semanas foram pesadas. Ele jogou o cigarro fora e ficou me olhando. Se o cheiro te incomodar, me fala, tá? Tinta nova sempre tem esse negócio meio forte. Tranquilo, sem problema. Menti. Mas não era só o cheiro. Era o jeito que ele falava, como se cada palavra fosse medida. Um controle estranho, quase frio. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida, mas cada ruído vindo da casa dele me fazia parar. Toques metálicos, arrastos, e às vezes, de madrugada, um som parecido com respiração ofegante. Ou talvez fosse o vento. Na quarta-feira, quando voltei do trabalho, encontrei uma viatura parada na esquina. O policial estava conversando com Dona Ilma e ela me chamou. Ivan, vem cá, disse ansiosa. O pessoal está perguntando se você ouviu alguma coisa diferente nesses dias. Meu estômago gelou. Diferente como? Uma moça da rua de trás desapareceu faz 3 dias. Eles estavam passando de casa em casa, perguntando se alguém tinha visto algo suspeito nos últimos dias, tentando montar a rota da moça antes do desaparecimento. Disseram que ela foi vista passando aqui, perto da nossa esquina, à noite. Olhei instintivamente para a casa de Francisco. O portão estava fechado, mas uma das janelas do fundo tinha uma cortina rasgada. Senti o chão sumir sob meus pés. Você mora ao lado dele, né? Perguntou o policial. Ouviu algo estranho? Pensei em falar da serra, dos sacos pretos, do cheiro, mas as palavras não saíram. Parte de mim tinha medo de estar errado. Parte tinha medo de estar certo. Não, só barulho de ferramenta às vezes. Ele disse que trabalha com escultura. O policial anotou alguma coisa num caderno e agradeceu. Quando entrei em casa, travei a porta e sentei na beira da cama. O silêncio era tão pesado que parecia me esmagar. Peguei o celular e procurei o número da delegacia, mas antes de ligar hesitei. Se eu fizesse uma denúncia e não houvesse nada, ia virar o vizinho paranoico. Às 3 da manhã, acordei com um som que me fez levantar de vez. O portão do Francisco se abrindo devagar. Olhei pela janela. Ele estava lá, de novo, empurrando um carrinho com 2 sacos pretos enormes. O movimento era apressado, quase nervoso. Quando colocou no carro, olhou direto na minha direção. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. Eu congelei. A luz da rua refletia no rosto dele e havia algo diferente. O olhar estava vazio, distante, como se não houvesse ninguém ali dentro.
O carro saiu devagar, virando a esquina sem acender os faróis. De novo. Dessa vez eu sabia que não era tinta. Fiquei em pé na janela até o sol nascer, sem conseguir me mover. Depois daquela madrugada, eu já não conseguia disfarçar o medo. Passei o dia seguinte em casa, com as janelas fechadas, tentando decidir se denunciava ou não. O carro de Francisco ainda não tinha voltado. O portão continuava trancado. O cheiro, porém, permanecia ali, impregnado, mais forte, como se viesse do próprio solo. Por volta das 5 da tarde, escutei alguém bater no meu portão. Era Dona Ilma, com o rosto pálido e a respiração curta. Ivan, o homem voltou, sussurrou. Chegou agora há pouco, descarregando coisa na garagem. Fui botar o lixo e ouvi um barulho horrível, como se algo tivesse caído pesado no chão. Abri a janela com cuidado. O carro dele estava parado de ré, dentro da garagem. O portão, meio aberto. Pela fresta, dava para ver o braço dele se movendo, puxando algo para fora do porta-malas. Um saco preto, grande. O mesmo tipo de saco das outras madrugadas. Dona Ilma olhava para mim assustada. A polícia devia vir aqui, concordei. Peguei o celular, mas minha mão tremia tanto que quase deixei cair. Liguei para o número da delegacia e expliquei rápido o que estava acontecendo. O atendente disse que mandaria uma viatura assim que possível. A voz soava cansada. Explicou que estavam com poucos carros disponíveis por causa de outras ocorrências na região. O tempo passou devagar depois disso. Eu e Dona Ilma ficamos observando de longe, tentando não sermos vistos. Francisco passou quase 1 hora dentro da garagem sem sair. Às vezes, o barulho de metal ecoava, às vezes, o de água correndo. Depois, silêncio total. Já era noite quando as luzes da casa dele se apagaram. Nenhuma movimentação. Fiquei na janela, atento, o coração batendo no ritmo do relógio da sala. Por volta das 11, vi algo que me fez gelar. Uma mancha escura escorrendo pela fresta do portão, misturada à água que caía da chuva fina. Era grossa, quase preta sob a luz do poste. Não pensei 2 vezes. Fui até a casa da Dona Ilma e bati. A gente precisa chamar de novo. Falei, quase sussurrando. Isso tá errado. Ela pegou o telefone fixo e ligou. Dessa vez, a voz do outro lado disse que uma viatura já estava a caminho. Quando o carro da polícia virou a esquina, senti um alívio momentâneo. 2 agentes desceram e foram direto até o portão de Francisco. Chamaram, bateram e nada. Tentaram mais uma vez. Um deles olhou por cima do muro, franziu o rosto e chamou o parceiro. 1 minuto depois, o portão foi arrombado. O som do ferro se partindo ecoou pela rua inteira. Eu e Dona Ilma ficamos parados do outro lado da calçada observando. Um dos policiais entrou com a lanterna. O outro ficou na garagem. "Tem alguém aí?" gritou. Nenhuma resposta. Apenas o som da lanterna batendo nas paredes recém-pintadas. Um deles se abaixou e tocou o chão. Depois chamou o parceiro num tom mais baixo. A expressão dos dois mudou imediatamente. Poucos minutos depois, chegaram mais viaturas. E então, o cheiro. Mesmo do lado de fora, o ar ficou pesado, quase sólido. Era um cheiro que eu nunca vou esquecer. Ferro, podridão e tinta misturados. Os policiais começaram a isolar a área. Um deles veio até mim e perguntou quando foi a última vez que eu tinha visto o vizinho. Respondi que era no início da tarde. Ele sumiu. A casa tá vazia, disse o policial olhando para o portão. Mas encontramos algo. Ele parou por um instante, como se procurasse as palavras certas. As paredes estavam cobertas de tinta fresca, mas por baixo tinha marcas e sangue. Meu corpo travou. Na manhã seguinte, a rua inteira estava tomada de viaturas, peritos curiosos. As pessoas cochichavam, apontavam, tentavam espiar por cima do muro. Eu observava de longe, com uma sensação de torpor. O que descobriram depois parecia coisa de filme, mas era real. Francisco não era artista, pelo menos não do tipo que dizia ser. As esculturas que ele transportava eram restos humanos. Ele usava produtos químicos para dissolver parte dos corpos e depois misturava o que sobrava com gesso e tinta, criando blocos sólidos que guardava na parede da garagem, literalmente pintados sobre o sangue. Os peritos encontraram também o tambor azul que eu vira semanas antes, ainda com resíduos dos mesmos produtos usados no processo. No meio do material apreendido,
Havia também pedaços de tecido escuro endurecido por tinta e gesso, o mesmo tipo de pano que eu vira nos ombros dele naquela noite. Encontraram fragmentos de roupas, fios de cabelo, dentes e marcas de serra. O mais assustador foi saber que ele estava sendo procurado havia meses em outro estado, acusado de assassinatos ligados a desaparecimentos de mulheres. A identificação veio por meio das digitais encontradas em uma das latas de solvente, cruzadas no Banco Nacional de Impressões. Era o mesmo homem que a polícia de Minas vinha caçando havia meses. A casa ao lado da minha era só o esconderijo temporário. Quando a polícia me chamou para prestar depoimento, minha voz falhava. Contei tudo: o cheiro, os barulhos, as madrugadas. Eles me ouviram em silêncio, anotando. Um dos investigadores disse que eu provavelmente evitei que mais alguém morresse. Mas isso não me trouxe nenhum alívio. Naquela noite tentei dormir, mas cada ruído da casa me fazia abrir os olhos. O portão rangendo ao vento, o gotejar da chuva, tudo parecia ecoar diferente. Fiquei pensando em quantas vezes eu estive a poucos metros de algo tão horrível sem perceber. Dias depois, o caso estava em todos os jornais. Artista assassino é preso em rodovia, diziam as manchetes. Pegaram Francisco tentando fugir num carro roubado, a 200 quilômetros da cidade. No porta-malas, havia um último saco preto. Depois disso, não consegui mais morar ali. Cada vez que eu passava em frente àquela casa, sentia o mesmo cheiro, como se ainda estivesse preso nas paredes. Os novos donos reformaram tudo, pintaram de outra cor, trocaram o portão. Mesmo assim, o lugar parece morto, como se o ar tivesse absorvido o que aconteceu. Mudei algumas semanas depois. Levei pouca coisa, deixei o resto. Ainda lembro da manhã em que o caminhão de mudança saiu. Dona Ilma ficou no portão me dando tchau com o olhar cansado. Foi melhor assim, Ivan, ela disse. Certas coisas a gente não esquece, mas pelo menos se afasta. Concordei. Mas eu sabia que por mais longe que eu fosse, não ia esquecer o som da serra cortando de madrugada, nem o barulho do carro dele partindo sem acender os faróis. Hoje moro em outro bairro, mais movimentado, mais barulhento. Mas às vezes, quando o vento muda e traz aquele cheiro de tinta misturado com ferrugem, eu sinto o mesmo nó no estômago. Fecho as janelas, seguro a respiração e tento não pensar, porque no fundo, o que me assusta não é o que ele fez. É o fato de que, durante semanas, eu vivia a um muro de distância de um assassino e só percebi quando já era tarde demais. Fiquei traumatizado. Evitava noticiários, mas o nome dele aparecia em todo lugar. E às vezes acho que ainda ouço o som da serra quando o vizinho de cima liga o liquidificador. Demoro um instante para perceber que é só o barulho da cozinha. E mesmo assim, ainda sinto muito medo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui de dar muita atenção para vizinhos. Sempre achei que quanto menos envolvimento, melhor. No prédio onde moro, quase ninguém se conhece de verdade. Cada um entra e sai no seu horário. A maioria evita contato. Eu gosto disso, ou gostava, pelo menos. Moro sozinho desde que me mudei para cá faz uns 3 anos. É um prédio antigo, de 3 andares, sem portaria, daqueles que ainda tem fechadura de chave comum e luz automática que apaga em poucos segundos. O aluguel é barato e o bairro é tranquilo, apesar de umas ruas mais desertas à noite. Trabalho em um galpão de logística, no turno da tarde até quase meia-noite. Chego sempre cansado, só querendo tomar banho e dormir. A vizinha do andar de cima, Rosa, mudou-se há pouco tempo. Nunca a vi direito, só ouvia os passos. Sempre no mesmo horário, perto das 2 da manhã. Passos leves, mas constantes, como se ela andasse de um lado para o outro. Às vezes arrastava algo, talvez uma cadeira. No começo não liguei, imaginei que fosse insônia, ou que ela tivesse outro horário de trabalho. Mas o barulho foi ficando mais estranho com o tempo. Numa terça-feira, lembro de ter chegado um pouco mais cedo, umas 11h20. O corredor do prédio estava meio escuro. Uma das lâmpadas do teto tinha queimado. Quando subi as escadas, vi que a porta dela estava entreaberta, só um pouco. Não ouvi som nenhum lá dentro. Achei que talvez tivesse deixado destrancada sem querer, então bati leve para avisar. Nada.
Esperei uns segundos, ouvi um som baixo, tipo um estalo de madeira vindo de dentro. Fiquei imóvel, tentando entender se era alguém ou só o piso. Depois fechei a porta devagar, sem fazer barulho, e segui para o meu apartamento. Tentei não pensar nisso, mas aquela noite o som voltou. De novo por volta das 2. Só que dessa vez, parecia que ela estava andando mais rápido. E algo caiu no chão. Um som metálico, como uma panela ou algo de ferro. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando adivinhar o que ela fazia tão tarde. No outro dia, quando saí para o trabalho, a vi pela primeira vez. Ela estava na escada com uma sacola grande nas mãos e me cumprimentou com um sorriso meio sem graça. Tinha o cabelo preso, uns olhos muito claros e uma voz baixa, quase tímida. Perguntei se tinha se mudado há pouco e ela disse que sim, fazia só 2 semanas. Perguntei o que fazia e ela respondeu rápido, como quem quer encerrar o assunto. Trabalho em casa. A partir dali comecei a reparar mais nela. Não porque eu quisesse, mas porque ela parecia estar sempre por perto, mesmo quando eu não esperava. Quando saía para trabalhar, via o varal dela cheio de roupas lavadas, mas nunca a via estendendo. À noite, às vezes o corredor tinha cheiro forte de produto de limpeza vindo do andar de cima. Tudo bem, nada anormal. Até que as coisas começaram a se repetir de um jeito estranho. Com o passar dos dias, aquele cheiro mudou. No começo parecia só desinfetante, mas foi ficando mais doce, mais pesado, como se algo tivesse se misturado a ele. Às vezes, eu sentia até enjoo, mas tentava ignorar. Teve um sábado que fiquei em casa o dia todo. Desde cedo ouvia o mesmo barulho vindo do teto, como se ela estivesse arrastando uma cadeira, parando e arrastando de novo. Isso durou horas. No fim da tarde, o som parou de repente. Bateu aquele silêncio pesado. À noite, quando fui jogar o lixo fora, vi a porta dela novamente entreaberta. Dessa vez, ouvi passos lá dentro, mas baixos demais, como se alguém estivesse descalço. Falei, Rosa? Mas não veio resposta. A luz do corredor piscou, e naquele segundo deu para ver que tinha algo no chão, perto da entrada. Parecia uma mochila aberta, com roupas amontoadas. Fechei a porta de novo, rápido. Depois disso, comecei a dormir mal. Qualquer ruído me fazia levantar. Teve uma noite em que jurei ouvir alguém descendo as escadas, bem devagar, parando em frente ao meu andar. O som parou exatamente na frente da minha porta. Fiquei parado na cama, segurando a respiração. Uns segundos depois ouvi o barulho das luzes automáticas se apagando e o corredor voltou ao silêncio. Na manhã seguinte, quando saí, percebi que o tapete da minha porta estava meio virado, como se alguém tivesse pisado nele. Pode parecer besteira, mas aquele tapete nunca se mexia, a não ser quando eu mesmo chutava sem querer. Fiquei olhando aquilo por uns segundos, depois fui embora, tentando não dar importância. Ouvi ela dizer meu nome, Joel, num tom calmo, quase familiar, e aquilo me deu um arrepio estranho. Eu tinha certeza de nunca ter falado meu nome para ela. Perguntou se eu tinha ouvido algum barulho estranho na noite anterior, porque alguém, segundo ela, tinha tentado abrir a porta do apartamento dela. Disse que viu a maçaneta se mexendo. Na hora senti um arrepio, porque eu tinha ouvido alguém no corredor, mas não queria parecer paranoico. Disse que não percebi nada. Ela ficou me olhando de um jeito que me deixou desconfortável, como se tentasse ver se eu estava mentindo. Depois sorriu, mas sem graça, e subiu as escadas. A partir dessa noite, comecei a trancar a porta com 2 voltas na chave e empurrar uma cadeira contra ela. Me sentia idiota fazendo isso, mas não conseguia dormir de outro jeito. As batidas no teto continuavam, sempre por volta das 2. Às vezes vinham acompanhadas de um som fraco, ritmado, tipo uma batida de unha em madeira. Numa sexta-feira, o corredor estava completamente escuro. Todas as lâmpadas do teto tinham queimado. O síndico prometeu resolver, mas demorou. Tive que subir as escadas usando a lanterna do celular. Quando passei pelo andar de Rosa, notei que a porta dela estava novamente entreaberta. Sempre o mesmo vão de uns poucos centímetros. Parecia proposital. Pensei em bater de novo, mas algo me segurou. Olhei por aquele espaço e juro que vi uma sombra se movendo lá dentro, como se alguém tivesse dado um passo para trás, rápido, tentando não ser visto. Senti o estômago gelar.
Apaguei a lanterna e subi o resto das escadas quase correndo, tentando não fazer barulho. Aquela noite eu quase não preguei o olho. Fiquei acordado até o sol nascer, ouvindo cada estalo do prédio como se fosse um aviso. Quando finalmente cochilei, sonhei que alguém batia na minha janela, mas quando acordei, percebi que o barulho era real, vinha do teto, e estava mais alto do que nunca. Depois daquela manhã, comecei a evitar olhar para o teto. Era automático. Sempre que lembrava do barulho, sentia um peso no peito, como se o corpo já esperasse algo ruim. Durante o trabalho, eu tentava me distrair, mas era impossível. Fiquei mais calado, mais tenso. Um colega chegou a perguntar se eu estava bem. Disse que eu parecia meio fora do ar. Eu só dei de ombros. A verdade é que comecei a ter medo de voltar para casa. Era estranho sentir isso do próprio lugar onde a gente deveria relaxar. Quando dava o horário de ir embora, eu enrolava, ficava sentado no vestiário, mexendo no celular, fingindo estar ocupado. Às vezes esperava até o ônibus das 2 da manhã, só para chegar depois que tudo estivesse em silêncio. Numa dessas noites, o portão do prédio estava trancado e eu precisei usar a chave reserva que deixava no bolso do casaco. A rua estava deserta, só o barulho distante de um motor e uns cachorros latindo. Quando entrei, percebi algo diferente. O cheiro era forte, um cheiro doce e pesado, como de produto de limpeza misturado com algo azedo. Vinha das escadas, principalmente do andar de cima. Subi devagar, com o coração acelerado, e quando cheguei no meu andar, notei uma poça fina de água descendo pelos degraus. Toquei com o dedo. Era pegajoso, meio rosado. Achei que fosse desinfetante. A porta de rosa estava entreaberta de novo. Sempre o mesmo vão, sempre no mesmo ângulo. Chamei o nome dela. Rosa? Nenhuma resposta. Pensei em subir para avisar o síndico no outro dia e fui para dentro. Tomei banho e fiquei sentado na cama, de toalha, ouvindo. Silêncio total. Nenhum passo, nenhum arrastar de cadeira. Só o som distante do relógio marcando 3 da manhã. Foi o silêncio mais tenso que já senti. Quando o sono veio, tive uma sensação horrível. Como se tivesse alguém me observando do lado de fora da janela. Levantei de súbito, mas não vi nada. O ar estava pesado, abafado. Dormi mal de novo. Na manhã seguinte, encontrei Rosa no corredor. Ela estava diferente. Olheiras fundas, cabelo solto, o mesmo sorriso constrangido, mas o olhar inquieto. Perguntou se eu tinha notado algo estranho ultimamente. Respondi que só os barulhos à noite, e ela assentiu rápido. Disse que também ouvia coisas, que alguém entrava no prédio sem permissão e que ela já tinha chamado o síndico, mas ele não acreditava. Enquanto falava, percebi que a pele dela parecia fria, quase úmida, e que o ar ao redor tinha aquele mesmo cheiro doce. Por um instante, achei que fosse impressão minha. Enquanto falava, ela olhava para a escada como se esperasse ver alguém. Perguntei se queria que eu a acompanhasse até o mercado ou algo assim. Ela negou com um gesto, agradeceu e subiu. Quando comentei com o síndico que finalmente tinha conhecido a nova moradora do último andar, ele fez uma cara estranha. Quando comentei com o síndico que finalmente tinha conhecido a nova moradora do último andar, ele pareceu surpreso. Disse que quase não via movimento por ali, só notava a luz acesa de madrugada. Na hora achei que ele estivesse confundindo, mas aquela resposta ficou martelando na cabeça. À noite, fui tomar um ar na janela da cozinha. Lá de cima dava para ver a rua quase deserta, só uma luz amarelada do poste piscando. E foi então que vi alguém parado do outro lado da rua, encostado num muro olhando para o prédio. Parecia um homem magro, com o rosto coberto pelo capuz. Não se mexia. Fiquei observando por alguns minutos e ele continuou imóvel, olhando para cima, talvez para a janela de Rosa. Pensei em ligar para a polícia, mas logo depois ele se virou e foi embora andando devagar, desaparecendo na esquina. Tentei me convencer de que podia ser só alguém esperando carona. 2 dias depois, o síndico colocou lâmpadas novas no corredor. A claridade voltou, mas não adiantou nada. A sensação ruim continuava. Naquela noite, por volta da meia-noite, ouvi um barulho forte vindo do andar de cima. Um som seco, tipo algo pesado caindo no chão. Depois, silêncio. Esperei uns segundos, e então ouvi Rosa bater na minha porta. Quando abri, ela estava pálida. Disse que tinha ouvido passos no teto dela. Alguém está andando lá em cima.
sussurrou. Mas o prédio só tinha 3 andares, e o dela era o último. Pedi para ela se acalmar e entrei no apartamento dela para conferir. O lugar era pequeno, bem arrumado, mas com uma sensação estranha. O ar parecia denso, abafado, e tinha aquele mesmo cheiro doce. A janela da sala estava aberta e a cortina balançava devagar. Subi em uma cadeira e toquei o forro do teto, tentando ouvir algo. Nada. Perguntei se ela tinha algum vizinho que subisse ali, ou se o prédio tinha acesso externo ao telhado. Disse que não, que era fechado. Enquanto falava, ela se mexia nervosa, andando de um lado para o outro. E aí reparei em uma coisa. Sobre o balcão da cozinha, havia várias chaves penduradas num chaveiro, todas idênticas. Perguntei o que era aquilo. Ela respondeu sem olhar para mim. Achei essas chaves aqui quando me mudei. Respondeu sem me encarar. Devem ter pertencido ao antigo morador. Aquilo não fazia muito sentido, mas não insisti. Disse que voltaria para o meu apartamento e pedi para ela trancar bem a porta. Antes de sair, ela segurou meu braço e disse baixo: "Se ouvir alguma coisa hoje, não abre a porta." Desci rápido. Quando entrei em casa, fiquei com aquela frase martelando na cabeça. Tranquei tudo e deixei a luz da sala acesa. Eram quase 2 da manhã quando comecei a ouvir o som de passos de novo, mas dessa vez não vinham de cima, vinham do corredor. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço no chão frio. A luz automática acendeu. Vi a sombra por baixo da fresta da porta, um vulto parado. O coração disparou. Lembrei do que ela tinha dito e fiquei imóvel, segurando a respiração. Depois de alguns segundos, a sombra se afastou e a luz apagou. Esperei mais um tempo antes de olhar pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas eu tremia por dentro. No caminho, encontrei o síndico e perguntei se ele sabia quem mais tinha a chave do prédio. Ele disse que só ele e 2 moradores, eu e Rosa. Perguntei se alguém reclamou de barulhos no telhado e ele riu, dizendo que aquilo devia ser rato. À noite, quando cheguei, percebi que a porta do apartamento dela estava trancada com o trinco por fora, o que não fazia sentido, já que só ela morava ali. Toquei, chamei o nome, nada. O cheiro doce estava mais forte, impregnado nas paredes. Dei uns passos para trás e foi então que ouvi um som vindo de dentro, como se algo arranhasse o chão, arrastando. Fiquei parado por um tempo, sem saber se batia de novo ou se ia embora. No fim, subi correndo para o meu apartamento e fechei tudo. Passei a madrugada acordado, ouvindo o silêncio. Quando o relógio marcou 3h20, o som voltou. Passos leves, agora no corredor. Depois, uma batida seca. Não na minha porta, mas na de Rosa. Um segundo depois, ouvi o trinco metálico da porta dela girar devagar. Aquele som do trinco girando me fez congelar. Eu estava sentado no chão, encostado na parede, com a luz da sala apagada. O som veio nítido, metálico, depois um rangido leve e o barulho da porta de Rosa abrindo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Tentei ouvir qualquer coisa, passos, voz, qualquer sinal. Por alguns segundos, o corredor ficou em silêncio. Depois, um barulho baixo, como se algo roçasse o chão. Um segundo depois, a porta bateu de novo, devagar. Fiquei parado, tentando decidir se saía ou não. Peguei o celular e abri a câmera, mirando pelo olho mágico. Tudo o que vi foi a sombra do corrimão. Nenhum movimento, mas algo estava errado. O cheiro no corredor começou a invadir meu apartamento. O mesmo cheiro doce e azedo, agora muito mais forte. Bati o nariz contra a manga do casaco e respirei fundo. Não dava para ignorar mais aquilo. Peguei a chave, respirei fundo e abri a porta. O corredor estava vazio, só a luz amarelada acesa. A porta de Rosa entreaberta mais uma vez. Dessa vez, o ângulo era maior. Dava para ver parte da parede de dentro com a luz acesa. Chamei o nome dela, mas minha voz saiu fraca. Nenhuma resposta. A cada passo que eu dava, o coração batia mais forte. Quando cheguei na frente da porta, empurrei devagar. O apartamento estava completamente silencioso. O chão da cozinha tinha marcas escuras, como se algo tivesse sido arrastado. O cheiro era quase insuportável. Fui chamando de novo, cada vez mais alto. "Rosa, tá tudo bem?"
Nada. Avancei até a sala. Sobre o sofá, uma toalha manchada. Em cima da mesa, pratos com comida velha, moscas. No canto, a mochila que eu já tinha visto antes, ainda aberta. Dentro, um par de sapatos masculinos sujos de lama seca. Meu estômago revirou. Fui até o corredor que levava ao quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos e vi algo que me fez dar um passo para trás. O colchão estava fora do lugar, arrastado para o meio do quarto, e havia uma marca funda no chão, como se alguém tivesse empurrado algo pesado por ali. O barulho do prédio parecia desaparecer, como se o ar tivesse ficado espesso. O som da rua sumiu até o motor dos carros lá fora. Só dava para ouvir minha respiração e o eco leve do piso sob meus pés. Então, ouvi um som, baixo, vindo do banheiro. Um rangido seco de porta abrindo. Parei. Olhei para o corredor e vi o reflexo de uma sombra se movendo devagar pelo azulejo branco. Um pé descalço apareceu primeiro, depois metade de uma perna. Antes que eu pudesse reagir, uma voz sussurrou rouca do escuro. Joel, meu corpo travou. A voz era da Rosa, mas parecia diferente, quase sem fôlego. Ela saiu devagar do banheiro, o rosto pálido, o cabelo grudado na testa. Tinha um corte pequeno na testa e estava com as mãos tremendo. Ele entrou, ela disse quase sem som. Ele estava aqui dentro. Olhei ao redor sem entender. Quem? Perguntei, mas ela só apontou para o teto. Segui o gesto. No canto do banheiro, uma das placas do forro estava solta, levemente caída, com marcas de poeira. Me aproximei devagar e vi, entre o vão e o gesso, uma coisa que me fez recuar. Um pedaço de tecido escuro como a manga de uma roupa. Dei um passo para trás e nesse instante ouvi um ruído lá em cima. Um movimento rápido, como se alguém rastejasse no espaço entre o teto e o telhado. Sai daqui, ela disse chorando. Ele fica ouvindo a gente. Puxei ela pelo braço e corremos para o corredor. O som lá em cima ficou mais alto. Passos leves, mas apressados. Descemos as escadas quase tropeçando. No segundo andar, a luz piscou e se apagou. Ficamos parados, ofegantes, tentando entender o que fazer. Peguei o celular, tremendo, e liguei para a polícia. Enquanto falava, ouvi um som vindo de cima, algo caindo pesado, o barulho ecoando pelo poço da escada. Os minutos seguintes pareceram 1 hora. A polícia chegou pouco depois, 2 viaturas. Subiram com lanterna e arma na mão. A gente esperou do lado de fora, encostado no muro. Ouvi os policiais andando lá dentro. Depois alguém gritar, aqui em cima! Subiram até o telhado. Um deles desceu alguns minutos depois, suando. Disse que tinha encontrado sinais de alguém escondido no forro. Garrafas de água, embalagens de comida, um colchão fino, até um celular velho. Eles também encontraram uma das chaves do prédio entre as coisas dele, idêntica às que estavam no chaveiro da cozinha de Rosa. Mostraram depois uma imagem ampliada da câmera, de uma das noites. O homem de capuz carregava algo no ombro. Parecia uma mochila igual a que eu tinha visto no apartamento de Rosa. A polícia acreditava que ele morava escondido ali desde antes de ela se mudar. Mas a pessoa não estava mais lá. Pelos restos de comida e o colchão ainda morno, eles concluíram que ele devia ter saído poucos minutos antes da chegada das viaturas. Rosa começou a chorar. Eu só conseguia olhar para o chão. Levaram a gente para a delegacia para prestar depoimento. Lá os policiais mostraram as imagens da câmera da rua. O prédio tinha uma câmera antiga na entrada, e foi aí que o estômago virou de vez. Nas gravações das últimas semanas, dava para ver o mesmo homem de capuz parado em frente ao prédio, sempre no mesmo horário, olhando para cima. Mas o pior não foi isso. O policial perguntou há quanto tempo eu morava ali e se conhecia bem os vizinhos. Respondi que sim, que tinha visto a Rosa quase todo dia nas últimas semanas. Ele trocou um olhar com outro policial e disse: o nome da mulher que morava nesse apartamento é Rosa, sim. Mas ela morreu faz uns 15 dias. Encontraram o corpo num terreno aqui perto. Senti o corpo inteiro gelar. Fiquei sem reação. Só consegui balbuciar que eu tinha falado com ela ontem à noite, que ela bateu na minha porta. O policial balançou a cabeça devagar. Disse que provavelmente alguém usou o apartamento depois que ela morreu. Talvez o mesmo homem que se escondia no forro. Mas eu sei o que eu vi. Eu falei com ela. Ela segurou o meu braço.
Depois daquela noite, nunca mais voltei para lá. Peguei minhas coisas no outro dia com a polícia acompanhando. No corredor ainda havia o cheiro doce impregnado nas paredes. Um dos policiais comentou que o cheiro vinha do teto, provavelmente de algum animal morto, ou talvez do próprio lugar onde o homem se escondia. Mas eu sabia que aquele cheiro era o mesmo que senti antes de Rosa desaparecer. Era o corredor antes de ela desaparecer. Era o cheiro do apartamento dela, o mesmo que parecia seguir a gente desde aquela noite. No quarto dela, o colchão continuava fora do lugar. E acima dele, o forro ainda aberto, com o buraco escuro silencioso. Um dos policiais olhou para cima e disse que provavelmente o homem ficava deitado ali por horas, ouvindo tudo o que acontecia no apartamento. Talvez também ouvisse o que se passava no meu. Enquanto descia as escadas pela última vez, olhei para o chão e percebi algo que não tinha notado antes. Havia marcas pequenas de pé descalço indo da porta dela até a minha. Marcas secas, mas recentes. Fiquei parado olhando aquilo por um tempo, sentindo o coração bater no fundo da garganta. Depois saí sem olhar para trás. E até hoje, às vezes, quando o prédio ao lado fica em silêncio de madrugada, juro que ainda ouço aquele som. O rangido leve de uma porta abrindo devagar e o cheiro doce vindo de algum lugar onde ninguém devia estar.